Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. I remember that because He promised Christ through the woman. And Christ is the Word. St. John 1, in the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Amen. See? And dwelt with us. God dwelt with us in flesh. He was the Word. Agora lembre-se disso, porque ele prometeu Cristo através da mulher, e Cristo é a palavra. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, veja, e habitou conosco. Deus habitou conosco em carne. Ele era a palavra. Before a word, it's a thought. And a thought has to be created. All right. So God's thoughts become creation when it was spoke by a word. Antes de uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem de ser criado. Muito bem. Assim, os pensamentos de Deus tornaram-se criação quando foram falados por uma palavra. That's when He presents it to you as a thought, His thought, and it's revealed to you, then it's still a thought until you speak it. Aí é quando ele o apresenta a você como um pensamento dele, e é revelado a você. Então, ainda é um pensamento até que você o fale. That's the reason Moses went out to pray. A pillar of fire around him, and he said, go hold your stick towards the east and say, call for flies. É por isso Moisés saiu para orar, aquela coluna de fogo ao redor dele, e ele disse, vai, segura tua vara para o leste e diz, chama as moscas. There's no flies. But he went and held the stick there and said, let there be flies. No flies at all yet. Went on back, but the words, God's thought has already been spoken. It's a word. Now it's got to happen. Não havia moscas, mas ele foi e segurou o bastão ali e disse, haja moscas. Ainda não havia nenhuma mosca. Voltou, mas as palavras, o pensamento de Deus já haviam sido faladas. É uma palavra, agora tem de acontecer. Now, don't you see where Jesus said, if you say to this mountain, not if I say it, but you say to this mountain, be moved. Agora não vê onde Jesus disse, se a este monte disserdes, não se eu disser, mas vós disserdes a este monte, ergue-te. And the first thing, I guess, in Moses' time, big old green fly began to buzz, and after a while, there was 5 pounds per yard. Where did it come from? God created him. E de repente eu suponho no tempo de Moisés que uma grande mosca verde começou a zumbir e depois de um tempo eram 5 libras por jarda. Está vendo? De onde vieram? Deus as criou. Don't you see how God can destroy this world tonight with gnats if He wants to? Well, He could pile gnats plumb to the moon. All the thing He do is just say, let there be gnats to the moon. That'd be all it would be to it. No chemicals or nothing. They just keep on growing on. See, He can do what He wants to. He's God, the Creator. Não vê como
Deus pode destruir este mundo hoje à noite com mosquitos, se quiser. Bem, ele poderia empilhar mosquitos até a lua. A única coisa que ele poderia fazer é simplesmente dizer: haja mosquitos até a lua. Essa seria a palavra final. Nenhuma química, nem nada. Elas simplesmente continuariam aumentando, aumentando, aumentando. Está vendo? Ele pode fazer o que quiser. Ele é Deus, o Criador. The only thing to do is just speak it. That's right. He's the Creator. Now, if we just get to realizing how great He is, A única coisa a fazer é simplesmente falar. Isso mesmo. Ele é o Criador. Agora, oxalá chegássemos a compreender quão grande Ele é. Está vendo? He just does what He wishes to. He sits up there and looks at people, and these little educators smarting out, and there's no God and everything. Well, it's just like He was at Babel again. Babel, rather. Ele simplesmente faz o que deseja. Ele se senta lá em cima e olha para as pessoas. E estes pequenos educadores agindo como sabichões e não há Deus e tudo mais. Ora, é exatamente como eram em Babel, novamente. Babel, melhor dizendo. Now, we notice that God told Eve that after so long a time, the Word's coming back to you. Now, how did she fall? I want my class to say it. What did she fall from? What did Eve fall from? The Word, is that right? The Word. Agora notamos que Deus disse a Eva que, depois de um determinado tempo, a palavra retornará a ti. Agora, como ela caiu, quero que minha classe diga de onde ela caiu? De onde Eva caiu? Da palavra. Está certo? Da palavra. And God said He'd make a way to redeem her back to the Word again. All right, after so long a time, the Word would be known to her. All right. E Deus disse que ele prepararia um caminho para redimi-la de volta à palavra. Muito bem. Depois de um determinado tempo, a palavra seria manifestada a ela. Muito bem. The Word would come for one purpose. Now, hold tight now what I'm saying. The Word would come to her for one purpose, that was for redemption. All right. A palavra viria com um propósito agora. Assimilem bem agora o que estou dizendo. A palavra viria a ela com um propósito que era para a redenção. Muito bem. But until then, she had a substitute that would work until the time arrived for the original Word. You understand clearly? Mas até então, ela tinha um substituto que funcionaria até que chegasse o tempo da palavra original. Agora vocês entendem claramente? See, He told her the Word would come to her again, but until that time, He gave her a substitute until that time arrived. So He gave her an offering to make a substitute for that blood. Estão vendo? Ele lhe disse que a palavra viria a ela novamente, mas até esse tempo, ele lhe deu um substituto até chegar esse tempo. Assim, ele lhe deu uma oferta para oferecer, um substituto para esse sangue. Now, the blood was of bulls and sheep, and goats and things. But it didn't take away her sin. See? It only covered her sin. It didn't take it away at all. It covered it. Agora, o sangue era de touros e ovelhas e cabras e coisas assim, mas não tirava o pecado dela, está vendo? Somente cobria o seu pecado. Não o tirava de modo algum, cobria-o. For it was an animal's blood, and in the animal's blood is animal life. It was a substitute until the real, get your coats on, the real human blood, as human beings would be, become incarnate. God. Without sex, virgin. The virgin birth produced that. Porque era sangue de um animal, e no sangue do animal está a vida animal. Era um substituto até que o verdadeiro... Agora, preparem-se. O verdadeiro sangue humano, como seria o de seres humanos, tornou-se Deus encarnado, sem sexo, virgem.
O nascimento virginal produziu isso. Now, God's Word, promise, became blood and was incarnated in the person of Jesus Christ the Savior. The blood of bulls and goats and so forth. But now wait, here God made the promise, saying it would be there when it comes. Or seed should bruise the serpent's head. Agora, a palavra de Deus, a promessa, tornou-se sangue e encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. O sangue dos touros e bodes e assim por diante. Mas agora esperem. Aqui Deus fez a promessa dizendo que estaria ali quando viesse a semente dela, feriria a cabeça da serpente. Now, if her seed comes just like from Adam, or like it had been from the serpent and so forth, then it'd still be sinful seed. That's the reason John wept. There's no man because no man, everybody's crossed the other side of the ditch, the chasm. Agora, se a semente dela viesse do mesmo modo que a de Adão, ou como tinha sido da serpente, e assim por diante, então ainda seria semente pecaminosa. Foi por isso que João chorou. Não havia ninguém, porque ninguém... Todos estavam do outro lado da vala, do abismo. But there's coming a time that when this substitute blood of animal would be done away with, when the real incarnate blood came. God made flesh and blood. The Bible said he was. Mas chegaria o tempo em que este sangue substituto de animal seria abolido, quando o verdadeiro sangue encarnado viesse. Deus, feito carne e sangue. A Bíblia diz que ele era. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh. That's right. Virgin birth did this. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne. Isso mesmo, o nascimento virginal causou isto. Now the blood of sheep and goats covered sin, but didn't get rid of it. For it was the animal's blood, but it was to be all right, was to be a substitute, and they sure got used to that substitute. And so they just kept on. Agora, o sangue de ovelhas e cabras cobria o pecado, mas não o eliminava, porque era o sangue de um animal. Mas era para estar bem, era para ser um substituto. E eles, sem dúvida, ficaram acostumados com esse substituto, e assim continuavam. And when the real promised word was made manifest in Jesus Christ, who proved to be the Son of the great Creator God, and was vindicated himself by being the living Word of God. E quando a verdadeira palavra prometida manifestou-se em Jesus Cristo, o qual provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e vindicou-se ele próprio como a palavra viva de Deus. Ufa, que coisa! He proved he was. He could speak things into existence. There ain't a human being or nothing in the world can do. There ain't a thing on earth can create with God. The devil can't create. He's a perverter of what's been created, but he can't create. Ele provou que era. Ele podia pronunciar a existência de coisas. Não há um ser humano, nem nada no mundo que poderia fazer isso. Não existe nada na Terra que possa criar, exceto Deus. O diabo não pode criar. Ele é um pervertedor do que foi criado, mas não pode criar. Sin is only righteousness perverted. You know what I mean? What is a lie? It's the truth misrepresented. See? What is an adultery? The right legal act perverted. Everything in sin is just the truth perverted. O pecado é somente a justiça pervertida. Você sabe o que quero dizer? Que é uma mentira? É a verdade distorcida. Está vendo? Que é um adultério? O correto ato legal pervertido. Tudo no pecado. O pecado é apenas a verdade pervertida. Now, he could not create, but when Christ came, proved he was the creator. There was the blood that had been promised. Now, if you want to read that, let's just turn for a minute. We go take our time on this anyhow. It makes me nervous. I think everybody wants to go home, you know. And so it's
Agora, ele não podia criar, mas quando Cristo veio, isso provou que ele era o Criador. Ali estava o sangue que tinha sido prometido. Agora, se quiserem ler isso, vocês... Vamos abrir por um minuto. Vamos nos demorar nisso de qualquer forma esta noite. Isto me deixa nervoso. Acho que todos querem ir para casa. Vocês sabem. E assim é uma... Now let's get Acts 2. Thank you. And we'll just... Acts 2, and we'll find out where this is right or not. Whether he was proved that he was God. No. Get Acts 2. Now, let's get here at the 22nd verse. Peter speaking the day of Pentecost. Agora abramos em Atos 2. Obrigado. E iremos só Atos 2 e vamos verificar se é certo ou não, se foi provado ele ser Deus. Muito bem. Abramos em Atos 2. Agora vamos aqui ao versículo 22. Pedro falando no dia de Pentecostes. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles, wonders, and signs which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinal, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A man that was approved that it was God among you. By the very things he'd done, proved that he was. Here's Peter standing at the Sanhedrin telling them. Nicodemus knowed the same. He said, Rabbi, we all know that you are a teacher comes from God, because no man could do these things as he come from God. Varão que foi aprovado que era Deus entre vós. Pelas próprias coisas que ele fez, isso provou que ele era. Aqui está Pedro, perante o Sinédrio, dizendo-lhes. Nicodemos soube o mesmo. Ele disse, Rabi, todos sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer estas coisas a menos que viesse de Deus. Está vendo? They know it. But why? Now what? Now Eve was promised this, but when that bride come on down and refused when the real word came to her, so the woman refused to recognize the Hebrew bride. Eles sabiam disso, mas por quê? Agora observe. Agora isto foi prometido a Eva, mas quando aquela noiva seguiu adiante e recusou quando a verdadeira palavra veio a ela, assim a mulher recusou reconhecer a noiva hebreia. For she was the bride of God. He put her away in divorcement. Is that right? Yeah. She was a bride of God. You say, well, they wasn't ever married yet. That's right. But Joseph put Mary away before it was going to put Mary away before this marriage. See? He was engaged to her. Porque ela era noiva de Deus, ele a repudiou em divórcio. Está certo? Ela era noiva de Deus. Você diz, bem, eles nem estavam casados ainda. Isso mesmo, mas José repudiou Maria ia repudiar Maria antes que eles estivessem casados. Estão vendo? Ele estava noivo dela. And when he come, and the word that he promised come for the wedding, he found her wrapped in her substitutes so bad that she wouldn't take the real promise that had been made, the word, Christ. E quando ele veio, e a palavra que ele prometeu veio para as bodas, ele a encontrou tão enredada em seus substitutos que ela não quis aceitar a verdadeira promessa que tinha sido feita, a palavra Cristo. Maybe you don't get it. Right? Let me go over it again. I want you to get this. See? She was promised the bride, Eve, to be a redeemer. The redeemer would be the Word. And when the Word came made flesh, she rejected it. Talvez vocês não entendam. Agora deixem-me recapitular. Quero que entendam isto. Vejam. Foi prometido a ela, a noiva, Eva, ser um redentor. Seu redentor seria a palavra,
E quando a palavra veio feita carne, ela a rejeitou. She was given substitutes, a whole lot of substitutes, given substitutes to go on until the Redeemer come. And when the Redeemer comes, she wanted to continue with her substitute and rejected the true word. Amen. That was the Hebrew bride. So did he by the second Eve bride, the mother of all spiritual living. See? Eve means the mother of all that's spirit, all that's living. Eve, mother of all that's living. Foram-lhe dados substitutos. Agora guardem isso, substituto. Recebeu os substitutos para prosseguir até que o Redentor viesse. E quando o Redentor veio, ela quis continuar com seu substituto e rejeitou a verdadeira palavra. Estão vendo? E aquela foi a noiva hebreia. Assim fez ele pela segunda Eva, noiva, a mãe de todos os vivos espirituais. Estão vendo? Eva quer dizer a mãe de todos que estão todos que estão vivendo. Eva, mãe de todos que estão vivendo. Now, and when he came to the Hebrew bride, she was the mother of all that was living. But she rejected it. Natural Eve fell in Eden by listening to Satan's reasoning against God's word. That's how she fell. All right, sir. She fell because she did that. Agora, e quando ele veio à noiva hebreia, ela era a mãe de todos que estavam vivendo, mas ela a rejeitou. Eva natural caiu no Éden por ouvir o arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Foi assim que ela caiu. Muito bem, Senhor. Ela caiu porque fez isso. Spiritual Eve. Now that's the church, Christ, bride. She fell not in Eden but in Rome. See? At the Nicaea Council, when she rejected that Pentecostal church that went down to Nicaea and listening to Romans' reasoning, instead of holding on to the Word, she fell and everything away from her died with her, around her. Eva espiritual, agora que é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu não no Éden, mas em Roma, veja, no concílio de Niceia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que foi até Niceia e ouvindo o arrazoamento romano, ao invés de se agarrar à palavra, ela caiu e tudo ao seu redor morreu com ela ao seu redor. Now, just as natural Eve fell, spiritual Eve fell. God's bride fell in the garden. Christ's bride fell in Rome. Agora, do mesmo modo que Eva natural caiu, Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. See? Notice. By the same reasoning against God's word, she also forfeited her rights of virtue to Satan, which we found in the breaking of these seals, that was Satan and still is Satan there. The Bible said it's the very seed of Satan. Amen. Está vendo? Note, pelo mesmo arrazoamento contra a palavra de Deus, ela também abriu mão de seus direitos de virtude a Satanás. O que nós descobrimos na abertura destes selos, que aquele era Satanás e ainda é Satanás lá. A Bíblia disse que é o próprio trono de Satanás. And as Eve forfeited her virtuous rights and give them over to Satan in the Garden of Eden, the church, the bride of Christ, did the same thing at Rome when they forfeited the Bible for their dogmas and reasoning. See how types? É como Eva abriu mão de seus virtuosos direitos e os entregou a Satanás no jardim do Éden. A igreja, a noiva de Cristo, fez a mesma coisa em Roma, quando abriram mão da palavra em troca de seus dogmas e arrazoamentos. Está vendo como tipifica? You just run those types, you're bound to come out right. If my hand looks like, if I've never seen myself and I see my shadow coming, I'll know just about what I look like. See?
But that's where, if you want to see what's coming, look what has been. For all the old things were shadows of things to come, the Bible said. All right. É só seguir esses tipos que com certeza você vai acertar. Se minha mão parece... Se nunca tivesse me visto e visse minha sombra aparecer, eu teria ideia de como me pareço. Está vendo? Mas é assim. Se você quer ver o que vem, veja o que foi. Porque todas as coisas antigas foram sombras das coisas futuras, a Bíblia disse. Muito bem. For she forfeited her virtuous word, the word of God, when she sold the Bible and put a man in there that says that the church has rights to change anything they want to change. And they've done it. Porque ela abriu mão de sua palavra virtuosa, a palavra de Deus, quando vendeu a Bíblia, e pôs um homem ali que diz que a igreja tem direito de mudar qualquer coisa que queira. E eles têm feito isto. And the bride of Christ, the Pentecostal bride, sold out her virtue at Nicaea, just as Eve sold her virtue to Satan in the Garden of Eden. Exactly. All right. E a noiva de Cristo, a noiva pentecostal, vendeu sua virtude em Niceia, do mesmo modo que Eva vendeu sua virtude a Satanás no jardim do Éden. Exatamente. Muito bem. God has promised this church, this Pentecostal church, knowing she would do it, like He did to Eve, God has promised the Pentecostal church. Do you believe that she sold her birthrights before her virtue when she left over there? Do you believe that? She did. Deus prometeu esta igreja pentecostal, sabendo que ela ia fazer isto como ele fez com Eva. Deus prometeu. A igreja pentecostal, vocês creem que ela vendeu seu direito de primogenitura antes sua virtude, quando foi embora dali? Vocês creem nisso? Ela com certeza vendeu. Then what good is a creed not based on this Bible? How will somebody find what's called the Apostles' Creed or even one word of it in the Bible? That's a Catholic creed, not an Apostles' Creed. Então, de que serve um credo não baseado nesta Bíblia? Quero que alguém encontre o que é chamado credo dos apóstolos, ou mesmo uma palavra sobre isso na Bíblia. Esse é um credo católico, não credo dos apóstolos. Read Acts 2:38, that's Apostles' Creed. You've got it. Now, that's what they used all the time anyhow. Leia Atos 2:38. Esse é o credo dos apóstolos, se ele tem algum. Sim, está vendo. Agora, isso de uma forma ou de outra era o que eles usavam o tempo todo. So if you see, so they sold out their birthrights. Not only that, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals, the rest of them's done the same. She formed a denomination. Assim, se você está vendo, assim, eles venderam seu direito de primogenitura. Não somente isso. Metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, os demais fizeram a mesma coisa. Ela formou uma denominação. Rome, what made her do that, she formed a denomination and put man at the head of it. And the Methodist, Baptist, Pentecostals, and everyone's done the same thing, put a group of men at the head of it. Yes, yes. No matter what God says, you got to do it the way they say do it. Roma, o que a fez fazer isso foi que ela formou uma denominação e pôs o homem na direção dela. E os metodistas, batistas, pentecostais e todos fizeram a mesma coisa. Puseram um grupo de homens na direção dela. Não importa o que Deus diga a eles, você tem de fazer da maneira como eles dizem para fazer. But what is it? It's nothing in the world but spiritual prostitution. Wrong type of woman. Yes, sir. Creeds. Lying creeds, man-made. Then she became, when she did that, now I'll prove this, she became a whore to God. You believe the Bible says that? Yes, sir. Her daughters has done the same. Bem, que é isto? Nada mais que prostituição espiritual, o tipo errado de mulher. Sim, senhor, credos mentirosos feitos pelo homem. Então ela se tornou, quando fez isso, agora provarei isto.
ela se tornou uma prostituta para Deus. Você crê que a Bíblia diz isso? Sim, Senhor. Suas filhas fizeram a mesma coisa. Now in Revelation 17, if you want to mark it down, John was taken in the Spirit and saw a great whore setting up on him. We read it last night, and there was the 7 hills and exactly what she had done. And she had given the world her filthy fornications. Is that right? Agora, em Apocalipse 17, se quiser anotar, João estava arrebatado no Espírito e viu uma grande prostituta assentada sobre... E lemos isto ontem à noite. E lá estavam os 7 montes, e exatamente o que ela tinha feito. E ela tinha dado ao mundo suas fornicações imundas. Está certo? And all the kings of the earth committed fornications with her. Cheating, stealing, lying, paying for repentance and novenias and every other thing. E todos os reis da terra se prostituíram com ela. Trapaceiam e roubam e mentem e pagam por arrependimento e novenas e quantas coisas mais. Well, I remember she had daughters. Well, if she become a body under an organizational system, then the whole system's wrong. Amen. And if Eve, disobeying God, threw everything into death that was under, and every church that organizes throws everything to death under. That's right. Exactly. Bem, agora lembre-se, ela teve filhas. Bem, se ela havia se tornado um corpo e sob um sistema organizacional, então o sistema inteiro está errado. E se Eva, desobedecendo a Deus, lançou tudo o que estava debaixo dela na morte, e toda a igreja que se organiza lança tudo debaixo dela na morte. Exatamente. The whole thing's gone. That's exactly according to the word here. Read Revelation 17. And the Bible said that he would burn her with fire and all of her children with her. Amen. Right. Amen. That means every organization and system will burn with the whole. A coisa inteira está arruinada. Isso bate exatamente com a palavra aqui. Leia Apocalipse 17. E a Bíblia disse que ele a queimaria no fogo e todas as suas filhas com ela. Isso mesmo. Isso quer dizer todo o sistema organizacional queimará com a prostituta. That sounds flat. And I know you'll hear from it. I want to hear from it. Amen. And that's right, oh. The Bible said so that makes it right. Agora, isso parece duro. Eu sei que vocês ouvirão críticas quanto a isso, e eu quero que falem disso comigo. Mas é isso mesmo. A Bíblia disse assim, de modo que isso o torna certo. She became a whore. You can read Revelations, the 17th chapter. What did she do? She committed fornications against her own husband. Well, you say, no, that's the Bible. The Word is God. Ela se tornou uma prostituta. Pode-se ler isso em Apocalipse capítulo 17. O que ela fez? Ela cometeu fornicação contra seu próprio esposo. Bem, você diz, não, isso é a Bíblia. A palavra é Deus. And if you take one thing, would you want your wife kissing some other man? If she didn't do no more than that, you would want her doing it. She'd prove her untrueness. E se você toma uma coisa, você gostaria que sua esposa beijasse algum outro homem? Mesmo que ela não fizesse nada mais além disso, você não ia querer que ela o fizesse. Ela provaria sua infidelidade. Whosoever shall take one word away from it or add one to it. Hallelujah. Christ holds his wife pure with the word. That's the way she must be. Qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela. Aleluia! Cristo quer sua esposa pura com a palavra. É assim que ela deve ser. Oh, nothing, not one tittle or one jittle or anything or tittle will pass from that law, from that book till it's all fulfilled. Jesus said both heavens and earth will pass away, but my word shall never pass. Porque nada, nem um jota útil ou qualquer coisa,
ou tio passará dessa lei ou desse livro até que tudo se cumpra. Jesus disse, tanto os céus quanto a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. Don't put any private interpretation to it. He wants a pure, unadulterated, not even a flirt. I wouldn't want my wife flirting with some other man. And when you go to listen to any kind of reasons beyond that, you're flirting with Satan. Não coloque nenhuma interpretação particular nela. Ele quer uma pura, inadulterada, nem mesmo um flerte. Eu não ia querer minha esposa flertando com algum outro homem. E quando você se põe a ouvir quaisquer tipos de arrazoamentos além disso, você está flertando com Satanás. Amen. Don't make you feel God wants you to stay unadulterated. Stay right there in that word. Stay right with it. Amém. Isso não faz você se sentir religioso? Deus quer que você permaneça inadulterado. Permaneça aí firme com essa palavra. Permaneça firme com ela. All right. God promised to her, as He did to Eve in the Garden of Eden, to this last Eve here, which the Pentecostal church, the beginning of the church itself, is the mother of all of the living people, because as long as they go in there, but you see, when they take up her sins, they die with her. Muito bem. Deus prometeu a ela, como prometeu a Eva no Jardim do Éden, a esta última Eva aqui. O que é a igreja pentecostal, o princípio da igreja? A própria igreja é a mãe de todos que vivem, porque por quanto entram ali. Mas veja, quando aceitam os pecados dela, eles morrem com ela. Here comes a little fellow along and say, I want to serve God. They say, well, here's what you do. Go down there and repent. All right? I'll do it. Glory to God, go down there and repent. Now come join us. There you are. I got it. I died right with it. And that's what this book is teaching, see? Not what I'm saying because it says here so. Aqui vem um pequeno indivíduo, ele diz, eu quero servir a Deus. Dizem, bem, eis o que você deve fazer, vá até lá e se arrependa. Muito bem, eu farei, glória a Deus. Vai até lá, se arrepende. Agora venha unir-se a nós. Aí está. Está vendo? Isso pegou. Isso mesmo, morreu juntamente com isso. Está vendo? Está vendo? Isso é o que este livro está ensinando, veja, não o que eu estou dizendo, porque diz assim aqui. All right. Now, God has promised her, as He did Eve, He told Eve there would come a time that the Word would come back to her again. Now, you remember that? What she lost from, it would be restored, because there's only one thing can restore, and that's the Word. Exactly. Muito bem. Agora, Deus lhe prometeu, como prometeu a Eva. Ele disse a Eva que chegaria um tempo em que a palavra voltaria a ela. Agora, lembra-se disso? Aquilo que ela perdeu seria restaurado, porque só há uma coisa que pode restaurar, que é a palavra. Exatamente. I said, shoot a gun. If you don't hit the target, find where it went off at. You got to come back there and start again. And if you go back, you go to Nicaea. That's where you start again, see? Go back, wait in them organizations, wait in all that church. Já falei que se você disparar uma arma e não acertar o alvo, descubra quanto ela desviou. Você tem de voltar lá e começar novamente, está vendo? E se você voltar, você chega a Niceia. É aí que você começa novamente, veja. Volte longe dessas organizações, longe de toda essa igreja. We've been seeing these seals just perfectly. I always wondered all my life why I was so against the organizational systems. Not the people. No, the people are just like me or you or anybody else. But that system, that denominational system, now I see it right here. I never known it till now. That's right. Temos visto estes selos perfeitamente. Eu sempre quis saber a vida toda porque eu era tão contra sistemas organizacionais. Não o povo, não. O povo é simplesmente como eu, ou você, ou qualquer outra pessoa. Mas esse sistema,
esse sistema denominacional. Agora eu vejo isto aqui. Nunca soube disto até agora. E é isso mesmo. God promised the spiritual Eve, as same as He did the natural Eve, and again the Word would be restored to her. In the last days, He would restore to the church, to the original Word again. Deus prometeu a Eva espiritual a mesma coisa que prometeu a Eva natural, que novamente a palavra seria restaurada a ela. Nos últimos dias ele restauraria à igreja a palavra original novamente. In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord's